Bom dia, hoje dia 14 de junho de 2026. O texto bíblico de hoje encontramos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 30, onde lemos Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e eu lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir esta água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós." Então Jesus afirmou: "Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias." Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: "Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é mesmo o Messias?" Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Até aqui a leitura desta parte do capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus e a mulher samaritana. Jesus fazia coisas que deixavam o povo judeu de queixo caído. E aqui ele estava fazendo mais uma destas coisas, quebrando paradigmas, quebrando leis enraizadas na cabeça dos judeus. Ele estava falando, conversando, mostrando o poder de Deus a uma mulher samaritana, a quem ele pede água,
sabendo quem ela é, e ela não mente para ele, e ele lhe conta toda a sua história. Perante os fatos, a mulher diz que aquele monte era onde que deveriam sempre adorar a Deus, e os judeus agora dizem que é só Jerusalém. E Jesus diz que em algum tempo, em algum momento, nem ali, nem em Jerusalém, o nosso Senhor será adorado, será exaltado. Jesus, conhecedor do coração dela, mantém o diálogo e diz a ela: se você me der desta água e beber desta água, você terá sede de novo. Mas se eu te der da água da vida, você nunca mais terá sede, pois dela você se suprirá eternamente. A mulher fica admirada e faz um comentário. Eu sei que do povo judeu deve sair o Messias. Jesus se apresenta a ela como Messias, com todas as letras. O que ele diz, o que os outros estão dizendo, é o que vocês dizem. Neste caso da mulher samaritana, ele lhe diz com todas as letras: eu sou o Cristo, o Messias. Ele diz isso para alguém que era desprezado pelo povo judeu. Porque Jesus teve e terá sempre a intenção de salvar a toda a humanidade, e não somente aos judeus. Cristo para todos. Cristo veio para toda a humanidade, independente de raça, independente do país onde nasceu, a cor da pele e o sexo. Jesus Cristo veio para resgatar todos os seres humanos possíveis de volta para a casa de Deus Pai. A mulher entende o recado de Jesus, fica com a pequena dúvida, acredita que ele seja um profeta, mas Jesus deixa claro: eu sou o Cristo, o Messias. E ela vai correndo, esquece inclusive o balde de água, que era o que ela tinha ido buscar. E conta ao povo que este homem disse tudo o que aconteceu na vida dela, dos seus maridos, da sua vida, e que ele disse que é o Messias. E ela diz para eles: será mesmo que ele é o Messias? E o povo da cidade vai ao encontro de Jesus, procurando pela salvação que o Messias poderia proporcionar, a vida eterna que ele veio nos dar, por graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, seu Filho. Pense nisso e seja um pouco como a mulher samaritana. Escute Jesus, pare para ouvi-lo. E quando o ouvir, vá e fale aos outros sobre o amor e a graça que Deus tem para cada um de nós. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Deus e os ouvidos que ouçam, o entendimento que entenda a mensagem de Cristo Jesus, que veio, amando do Pai, cumprir com aquilo que Deus preparou para a nossa salvação eterna. Bom dia.